fui usando então técnicas para me ajudar, porque é óbvio que eu tinha anos de pensamentos e sentimentos, né? Ainda tinha depressão também, porque eu tinha perdido tudo lá atrás, né? Acho que tem 10 anos. 10 não, acho que uns 9 anos, que eu perdi tudo, que eu tive um processo de falência, que eu fiquei numa miséria enorme, né? Fiquei com dívidas de 1 milhão, e assim, foi muito difícil, não tinha ninguém para contar, não tinha família, e me vi sozinha com os meus filhos, então foi muito desafiador, foi um momento de muita dor, né? Muito sofrimento, então eu fiquei com depressão, e eu não vi uma saída, sabe, pra minha vida. E aí, meus amores, eu depois aceitei, assim, fazer um trabalho que não falava com o meu coração, que eu não gostava, só para pagar contas. E aí, quando eu voltei para os meus processos de olhar para mim, sair daquele lugar que me ensinaram a vida inteira, né, que eu tinha que trabalhar para pagar contas, e a vida é assim mesmo. E aí, cara, você trabalha, trabalha, trabalha. Aí, o que você faz depois de tudo isso? Olha que interessante, né? A gente trabalha e aí vive uma vida mega infeliz, e aquele dinheiro que a gente ganha, a gente usa ele para pagar coisas, para compensar a vida que a gente está vivendo, uma vida, sabe, de piscina de cocô, né, amores? E aí eu falei, cara, que doido isso, né? A gente não é livre, a gente não é feliz, porque a gente não é livre para fazer as nossas escolhas, a gente não tá feliz com essas escolhas, e a gente trabalha então para depois ter recompensas dessa vida horrorosa que a gente tá vivendo. E, cara, isso é muito doido, sabe? E aí, ter consciência de que a gente tá fazendo isso. Porque, qual o sentido? Eu tô trocando vida, eu tô vendendo vida, sabe? E eu não queria mais esse lugar, né? Então, a mente contava um monte de histórias pra mim, né? Negativas, óbvio, porque eu venho de uma família negativa. O meu aprendizado era esse, e eu queria ser uma pessoa mais positiva, sabe? E por mais que eu tivesse fé e esperança e sonhos, os pensamentos, eles eram negativos, sabe? E ter clareza disso me ajudou muito no meu processo, porque eu só mudo aquilo que eu vejo, né, amores? Então, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então eu comecei a criar o ritual matinal, porque eu comecei a entender que era através dessas mudanças, né? Se eu desse um comando para minha mente logo, ao invés dela me dar um comando, eu poderia então ter um dia diferenciado. E aí eu comecei a criar o meu ritual. Então eu já deixei 2 rituais para vocês que eu faço, e agora eu vou trazer o terceiro. Então, dentro da série, se vocês já assistiram, vocês vão entender o que eu tô falando. Se não assistiram, é importante que vejam lá. Porque eu falo, né, do nosso inconsciente, muitas coisas que nós vivemos, a gente fica com uma criança ferida, que foi aquela criança que não foi olhada, que não foi nutrida, né, que não recebeu suas necessidades de amor, de carinho, né, de afeto. Então ficam lacunas no nosso ser, e a gente acaba indo buscar isso nas pessoas, aí fica codependente, vai buscar um relacionamento no outro, né? Aí tem necessidade sempre de ter alguém ao lado, porque a gente precisa preencher, e a gente fica esperando que aquela pessoa nos dê carinho, nos dê amor, nos reconheça, nos valide, né? Então tudo que a gente não recebeu lá, não foi fortalecido, a gente não sabe se dar, porque a gente não aprendeu, e aí a gente vai buscar isso fora. E é por isso que muitas das vezes a gente entra em relacionamentos tóxicos, abusivos, porque entra numa carência enorme, né? E aí a gente tem uma codependência, que é precisar ter alguém ao nosso lado para nos dar o que nós não recebemos e não sabemos dar. Então eu escolhi ficar muito tempo sozinha, sabe? Para olhar para tudo isso, para curar tudo isso, e foi muito demorado. Então eu trago aqui para vocês todas as minhas dores, as minhas zicas, os meus traumas e dramas, para encurtar o caminho de vocês, porque às vezes tem algo que está muito inconsciente e você não tem clareza porque que está agindo assim. Então isso que eu tô falando agora, talvez você tenha feito também uma vida inteira e nunca tenha parado para perceber, para pensar, porque a gente não é ensinado a pensar, né? A gente não é ensinado a olhar para dentro, sabe? A gente só olha para fora, e toda mudança, ela começa dentro.